na verdade do Pará do Grão-Pará e Maranhão, período pombalino, o meio-irmão do Pombal, trabalhou nas duas capitais do então Grão-Pará e Maranhão, e esse é um fato importante, porque por muito tempo ficou desconhecida essa força histórica, e poucos brasileiros sabem que a coroa portuguesa dominava o que ela chamava de Brasil, e o que se configurava como a Amazônia, incluindo Maranhão, até parte do Piauí, a rigor era uma espécie de outra colônia. É só no período das lutas pela adesão à independência, portanto, pós-proclamação da independência, que realmente o território brasileiro se constitui como uma totalidade, não é? Nesse sentido, São Luís e Belém são capitais portuguesas. Uma união de cidades capitais portuguesas, por muito tempo, considerava como membros Salvador, Rio de Janeiro, até Ouro Preto, algumas cidades históricas, e depois São Luís entrou, e eu tive a honra de ser prefeito de Belém, e junto ao prefeito de Lisboa, o presidente da Câmara, o Soares, que então era presidente da UCLA, contar um pouco dessa história, para que Belém fosse incluída, né, no contexto das cidades capitais portuguesas. Falo isso porque nós somos do mesmo povo, e já pertencemos a uma grande região que, na verdade, foi palco de grandes lutas. A cabanagem influenciou o Maranhão, mas quantas lutas populares se realizaram no Maranhão influenciaram o que hoje se considera o Pará, né? E hoje não é possível falar na população paraense sem falar na grande participação de cidadãos oriundos do Maranhão. E ao mesmo tempo, se eu vou à Imperatriz no Maranhão, certamente encontrarei alguns milhares e milhares de paraenses. Eu digo isso porque é importante afirmar esse elemento histórico. Nós somos irmãos, e somos irmãos de sangue, de alma, irmãos culturais, realmente, até religiosamente, se é uma religião amazônica, ela está presente no território nacional apenas no Maranhão e no Pará, e nas capitais inclusive, o tambor de Minas. E que há todo o imaginário de que ela é resultado de uma fusão da religiosidade turca, as encantadas que foram salvas pelos servos do rei, e aqui chegaram, e exatamente por conta desse Maranhão e do Grão-Pará, reapareceram como encantadas, são divindades, mas indígenas e negros. Então ela é considerada uma religião afro-religiosa e é patrimônio nosso. O boi-bumbá no Maranhão, o Bumba Meu Boi e vice-versa, vários compositores dos nossos grupos, dos cordões de bois de pássaro, ou mesmo dos cordões de pássaro que já está menos presente no Maranhão, mas Maranhão e Pará são expressão dessa ópera popular, né? Falo isso porque tinha muita coisa para falar, mas para valorizar a UEMA. Nós estamos vivendo a crise das universidades. Eu digo assim, que a crise financeira pela qual o Brasil passa, ela também tem sido usada funcionalmente para o discurso que acaba tentando ser legitimação do fechamento de programas, de instituições ou mesmo da privatização. Recentemente o Meirelles propôs a privatização da UERJ. Ontem eu participei de um debate no Pará em que professores e reitores da Universidade do Estado do Pará lá estavam para reivindicar
permite autonomia e recursos financeiros por conta da crise. Então, a UEMA, com seus 35 anos de existência, resiste. Eu fico feliz de ouvir deputados falando de programas como Cidadão do Mundo, aqui citado pelo deputado Rubens, ou mesmo de programas de bolsa para garantir que o estudante pobre possa se deslocar aos núcleos para realizar cursos clássicos que muitas vezes não tem no município pequeno. Mas eu queria fechar essa fala, ex-reitor e deputado Maranhão, Valdir Maranhão, lembrando que, recentemente, no ano passado, nós realizamos pela Comissão da Amazônia um grande debate com a presença do professor visitante da UEMA, Alfredo Wagner. Eu faço referência porque, recentemente, foi criado na UEMA um curso de pós-graduação, um programa de pós-graduação em cartografia social e políticas na Amazônia. É importante dizer algumas questões aqui citadas, como quilombolas, como quebradeiras do coco do babaçu, que são tradições do Maranhão, mas também dos atingidos pela base de Alcântara. Estiveram aqui representantes da academia e lideranças populares debatendo temas relacionados a essas questões amazônicas e maranhenses. No entanto, o que é importante é que a UEMA deu um passo que eu queria concluir com isso, e parabenizar a iniciativa da UEMA, de criar um centro, e me parece que em breve teremos um museu, e já há instalação, inclusive em Alcântara, no Centro de Saberes Tradicionais. Isso é muito importante, quando a academia, a produtora do conhecimento técnico-científico, respeita e valoriza o saber tradicional. As universidades estrangeiras, os grandes laboratórios, especialmente da química fina, farmacêuticos, há muito tempo valorizam o saber tradicional dos povos tradicionais brasileiros, particularmente os da Amazônia, incluindo o Maranhão, que é Amazônia Legal. E por isso perdemos muito do nosso conhecimento ancestral. De modo que parabéns ao UEMA por ser esse símbolo da resistência na produção do conhecimento científico e na valorização do saber popular, do saber tradicional, como fonte de enriquecimento do saber científico. Obrigado.